Faça os olhos. Leia rápido com seus olhos. É bem mais rápido do que eu. O que esse texto está dizendo? O título fala alguma coisa para todos nós. Deus proíbe comer gordura e sangue. Está aí. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxe ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue, e qualquer das vossas habitações, que é aves, que é de gado, toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Meu desejo e objetivo nessa noite é explicar que a gordura e o sangue são proibidos por Deus. Mas o que seria gordura e sangue? A tese afirmativa é: a essência é do Senhor e não do ser humano. A essência é do Senhor e não nossa. A essência é do Senhor e não do ser humano. O que é essencial que é do Senhor? Nosso catecismo maior começa afirmando algo importante para nós. Qual a finalidade do ser humano? Qual o fim principal do ser humano? Vamos falar junto, porque vocês sabem, até as criancinhas já sabem. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós nascemos para glorificar a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para louvar a Deus. Então, se Deus disse que a essência é dele, quem somos nós para falar outra coisa diferente? Dizer outra coisa diferente. E duas coisas dentro desse contexto é apresentado como essência: gordura e sangue. Sangue e gordura. Irmãos, nós já estamos evoluídos na prática, já estamos habituados com sacrifícios. Nós já estamos, a nossa mente, à luz de Efésios, lá na frente, com um altar, com uma tenda, com sacerdotes, com ofertantes, com comunhão, comendo junto, participando, ofertas de holocausto, ofertas pacíficas, ofertas de manjares. Estamos já habituados a ver muito sangue. O sacerdote com uma roupa branquíssima, puro, lavado 7 vezes, com uma corneta, com sineta, porque se ele estivesse contaminado, ele morreria no altar. Estamos acostumados com muito sangue. Sangue borrifado sobre o altar, sangue derramado da oferta. Estamos acostumados com fogo. E nós vimos, irmãos queridos, que agora são atribuições dos sacerdotes. Disse o Senhor ao sacerdote de plantão no dia. Ele tinha que fazer o seu trabalho, ele tinha que cumprir o seu turno, e o turno começava cedíssimo. E a primeira coisa que o sacerdote que estava de plantão, com os seus auxiliares, os levitas, era verificar: esse fogo não pode apagar. Esse fogo foi aceso, vamos ver aqui, esse fogo foi aceso ilustrativamente no dia 12 de agosto de 2007. Da organização da igreja. Ele olhava assim: esse fogo foi aceso no dia 12 de agosto de 2007. Meus filhos, mantenha esse fogo aceso. O fogo não podia apagar.
Era função do sacerdote manter o fogo aceso, manter o altar preparado para o sacrifício, para o turno daquela manhã, para o turno da tarde, para o turno da noite. Eram obrigações dadas aos sacerdotes. E a essência era do Senhor. A gordura e o sangue. Irmãos queridos, no sermão passado afirmamos o tema, e você viu o contexto, sobre as ofertas pacíficas. As ofertas por ações de graças, é um termo texto acima, só você dar uma olhadinha. Verificamos que as ações de graças também, por voto ou por voluntário, oferta por voto ou por voluntário, é do Senhor. O que nós estamos falando aqui? Que nós precisamos, no sermão também passar, nós precisamos fazer ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, de ações de graças. Deus se alegra quando você reúne a sua família e faz um culto de gratidão, em louva a Deus, e reúne a família por aquele genro que passou, que venceu, que concluiu o curso de enfermagem. Louvado seja, engrandecido seja Deus. Deus se agrada do seu aniversário, de você reunir as pessoas, de buscar a face de Deus, dizer: Ebenezer, mais um ano, o Senhor me abençoou, eu venci. E mais uma vez queremos frisar, isso está além de dizer meramente muito obrigado, tá? Porque às vezes a gente associa muito obrigado com ações de graças. Ações de graças é muito mais profundo que obrigado. Obrigado é uma coisa superficial. Obrigado pode ser até um desencargo de consciência, de uma boa educação, que seu pai e a sua mãe ensinou, mas quando você presta ações de graça, você está dizendo: tudo é teu, tudo é do Pai, porque dele, por meio dele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. Mas observe o versículo 22. Mais uma vez Deus está falando com Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. O que Deus disse a Moisés? Moisés passa agora a dirigir-se aos israelitas. Irmãos, sempre quando tem essa palavra disse mais, é mudança de assunto, mudança de texto e ordenação de Deus a Moisés, como líder, como representante ali. O Senhor está dizendo a Moisés: fala aos israelitas com a seguinte ordem: a respeito do trabalho dos sacerdotes, Moisés, diga aos sacerdotes que a gordura me pertence. A gordura dos animais que seriam sacrificados. Do boi sem defeito, do carneiro sem defeito, da ovelha perfeita. Isso me pertence. E você vai lembrar que nós temos um problema sério. Em 1 Samuel, Eli tem lá os seus filhos. E a coisa ficou tão nojenta com aqueles filhos de Eli que foram... Vocês sabem o final da história? Não sabem? Ficou tão nojento que eles não observaram em nada o que Deus havia predito. Deus havia ordenado. Eles agora vão usurpar a carne, vão brigar pela oferta, vão comer a gordura. Eles não estão nem aí por aquilo que Deus ordenou. Meus irmãos queridos, se Deus ordenou que o principal é dele, é dele. Que o tutano é dele, é dele. Que a gordura é dele, é dele. Que o essencial é dele, é dele. Agora vamos colocar na nossa cabeça, o que é essencial na nossa vida? O que é essencial na nossa vida? O que eu devo dizer? Teu, é teu, Senhor. É tua, é Senhor. Se não é, filho meu, se ouvir hoje a minha voz, Deus, vou falar baixinho. Deus
Deus não está preocupado com o formalismo do culto. Deus está preocupado com o teu coração. As motivações do teu coração. O que vai no meu coração. O que é essencial na minha vida. Irmãos, nós estamos no Velho Testamento, não deu certo. Mas a norma do deserto é a mesma norma para o Senhor hoje. Para a senhora. A gordura dos sacrifícios pertence ao Senhor. E nenhuma parte dela deve ser consumida pelos sacerdotes ou pelos leigos. Em deferência a esta ordem, não pode ser consumida a gordura de um boi, da ovelha, do bode, que morra em oferenda, em sacrifício. Mas se esses animais forem acidentalmente despedaçados e mortos, vocês poderão usar a gordura. Então veja que a gordura que não era oferecido ao Senhor poderia servir para uso doméstico, normalmente aceitável para o sacrifício, mas que são desqualificadas devido aos defeitos. Essas ofertas também, esses animais também que não eram para o sacrifício, desqualificados, deveriam ser utilizados a gordura. A gordura tinha vários efeitos, até mesmo medicinais lá no deserto. Sebo para lustrar, para arma de guerras, lanças. A gordura era útil. Mas agora, se é oferecida ao Senhor, era do Senhor. Qual é a gordura? A essência da sua vida. Da tua e o Senhor. Nós devemos doar, o Senhor é dele. Então, meu tema nessa noite, gordura e sangue não. Verso 22. O tema, gordura e sangue não. Versículo 22. Gordura e sangue não. Porque, em primeiro lugar, amados, quem consumir será eliminado. Eu estou muito pensativo na pena capital ou na pena de morte, na ação penal que esse contexto apresenta. E você vê isso terminando o aspecto da gordura e terminando o aspecto do sangue. Verso 25, finalzinho, será eliminado seu povo. Verso 26, verso 27, toda pessoa que comer algum sangue será eliminado seu povo. A gordura desses animais, sob circunstâncias normais, pertence ao Senhor. Entretanto, a gordura podia ser usada para outros propósitos, como nós falamos. E esses propósitos não são específicos, mas a gordura do altar, essa não pode ser consumida. Porque quem consome é o Senhor. Irmãos, quem consome a nossa vida? A Bíblia diz lá no Novo Testamento, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, é a mesma palavra colocada aqui. Quem nos consome é o Senhor, quem nos guia é o Senhor. Nós devemos olhar firmemente para o alvo, nós precisamos estarmos conectados a esse que nos suga, nos absorve. Eu vou dizer algo para você, meu irmão. Tudo tem um tempo determinado. Diz Salomão. Quando eu era menino, pensava como menino. Tempo. Há uma maturação. Paulo diz, eu não pude falar a vocês como homens espirituais, mas como criancinhas que estão bebendo leite.
Até quando? Eu preciso entender que a minha vida é para Ele. Eu gasto a minha vida, eu gasto os meus anos, eu voto a Ele, eu sirvo a Ele, eu bendigo a Ele, a minha vida é dele. Até que Ele me chame. Ou até que Ele volte. Porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, meus irmãos, tudo será restabelecido. Ou como é bom entender dessa forma, que os meus anos, que a minha vida, é dele. Eu sou do meu amado. E meu amado é meu. Olha Salomão mais uma vez falando de uma analogia, uma cumplicidade entre o Deus da igreja, o Senhor da igreja e a igreja com Ele numa unidade total. Em segundo lugar, o sangue não podia ser consumido. Isso é ordem que proíbe comer o sangue. Sabe por quê? Qual a vida do animal? Onde estava a vida do animal? Sangue. As irmãs, antigamente, a roça, quem já morou na roça sabe como é que mata um frango. Já viu matar um frango? Antes de eu chegar na caserna, antes de ser militar, eu vi algumas vezes a minha mãe matando um frango. Você sabe, eu não vou falar como é que faz, porque nós temos crianças aqui, eu não quero. Mas, lá no quartel, a gente fazia isso com a baioneta. E com um canudinho de caneta. Botava aquele frango daquele jeito, numa panela de água fervendo, e a gente comia. Cadê a vida daquele frango? Num prato. Você não pode comer o que é vida. Você não tem um controle da tua vida. Até porque nós, seres humanos racionais, somos diferentes dos animais. O conceito de morte, para nós humanos, é um outro conceito. Não é a ausência de sangue, porque até sangue sintético se faz o mesmo resultado que o sangue humano. Entendeu? A nossa vida é Cristo. Se eu estou aqui é por causa de Cristo. Se os meus pecados foram perdoados é por causa de Cristo. Se eu vou para o céu é por causa da expiação, da justificação, da ação de Cristo. Lembra, você está no Velho Testamento. É um modelo, é um pré-tipo de Cristo no Novo Testamento. Associe o Novo Testamento com Jesus Cristo, a oferta perfeita. Como é que você vai comer sangue? O reverendo, que tem sangue com a minha vida? É o sangue de Cristo, irmão, que nos gera vida. É o sacrifício de Cristo naquela cruz, a remissão, a expiação, a vida eterna em Cristo Jesus. E quem disse isso? Foi Deus. Moisés, fala para os sacerdotes. Proibido comer sangue. A gordura alimentava o fogo. Quando você faz um churrasco, você vê isso. O cheiro, o fogo, o carvão é alimentado pela gordura que cai daquela carne. Ok, aroma suave que chega diante do Senhor. Agora o sangue é vida, tem que ser borrifado, tem que ungir, encharcar o altar. Seu altar tem que ter vida. Seu altar tem que ser borrifado na presença daquele que nos deu vida. Igreja, geração do século 21, não sabe o que é vida com Cristo.
eternidade, num Deus que eu quero consumir nos bancos da igreja, um Deus que serve só para cura, um Deus que serve só para ser hedonista, um Deus que serve só para me dar prazer, um Deus que não me leva a prostrar-se diante dele e dizer: tu és tudo. Tu és tudo. Aliás, ele quer tudo. Tudo é dele. A gordura é dele. Porque o sangue é vida. Seu sangue me purificou de todo pecado. Não dá para entender. Vem comigo. Vamos lá para o Novo Testamento. Confissão explícita da morte de Cristo. 1 João, irmãos. Está lá no Apóstolo do Amor. Finalzinho da Bíblia. Se eu ficasse só no tema, dito para o autor, já responderia tudo isso que eu estou falando. Deus é luz, o pecado é confissão, perdão e a propiciação. Capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Aleluia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque Deus é luz. E não há mais nenhuma maldição sobre a sua vida. Seu ser foi restaurado, seu ser foi transformado pelo sangue do seu Filho. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, a luz, andamos com Ele e andamos nas trevas, mentindo e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Grife, circule, entenda, submeta ao sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. O que macula uma igreja é o pecado, o que mata uma vida é o pecado da altivez, o pecado do orgulho, o pecado da insubmissão, o pecado original. O pecado é pecado. E só o sangue de Jesus que nos purifica. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo o motivo lá do Velho Testamento do sangue? Isso tem alguma coisa a ver com a sua vida? Sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Tudo. Qualquer pecado. Não posso comer o sangue. Dan, em hebraico, Dan, ocorre 362 vezes no Antigo Testamento. Fora de Levítico, Dan, a maioria dos usos do termo indica derramamento violento de sangue, guerra. Isto é um derramamento sangrento, cruento, que frequentemente resulta na morte. Sangue, exige sacrifício. O boi seria morto. Ninguém fala no boi, no carneiro, na ovelha, no sacrifício. Ninguém fala em Cristo que morreu por nós, dele, o Senhor Jesus, que tem sangue purificado, lavado, redimido. Que isso tem a ver com a gente, irmãos? Ou eu entendo isso, ou eu vou estar comendo sangue. Agora, se você está comendo sangue, você vai ser morto.
Lá no Velho Testamento era morto literalmente, você sabe disso. Quando não era ação sobrenatural de Deus, como foi os filhos de Eli, aquilo chegou a um estado tão periclitante que o pai não exortava os filhos, que o pai, meu filhinho querido, meu bebezinho, as figuras de pais que são superprotetores, que não conseguem ver e chamar os seus filhos à ordem. Então Deus vem e age. Que estava brincando com coisas santas. Sabe de uma coisa, queridos? Em Levítico, o tratamento do sangue, enfatiza o sangue do sacrifício, o sangue que contamina, e há uma ênfase marcante na proibição de não comer sangue. Então, no Velho Testamento tem muita ênfase informativa a respeito do sangue, porque Jesus ainda não estava presente no Velho Testamento. Agora, há uma orientação direta no Novo Testamento. Vem comigo. Mateus capítulo 26. Você vai grifar mais um texto aí. O Senhor Jesus, na ceia, ele toma um cálice, verso 27, 26, enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, e tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora você tem que entender o seguinte: quem não beber do sangue de Cristo não tem parte com ele. Pastor, mas no velho está proibindo comer sangue. Agora Jesus vem dizendo, agora é a hora de você beber do meu sangue. Essa é a nova aliança. Eu morri e derramei meu sangue por você, firmei um pacto com a sua vida, e agora você tem que beber do meu sangue. E o texto diz, para a remissão de quê, irmãos? De pecados. O que isso tem a ver, pastor? O que isso tem a ver, pastor, com o Velho Testamento? Sangue do Velho Testamento, o sangue do Novo Testamento. Olha aí, irmãos. Sangue não, você não vai beber. Só beberá se você estiver inserido no novo pacto da salvação. Aí você vai beber não o sangue de animal, mas o sangue de Cristo Jesus que morreu por você. Se lá é proibido, agora ele disse, se eu não tomar, ele faz parte. O tratamento do sacrifício no Velho Testamento vai culminar justamente na morte vicária de Cristo. A proibição cessa na ressurreição de Cristo, na morte. Porque agora, toda vez que eu ponho a mão naquela bandeja de ceia, eu estou celebrando aquilo que Cristo fez por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Ele sacrificou-se a oferta perfeita. E agora, eu bebo do fruto da videira. Eu bebo e beberei com ele da nova aliança que está firmada no reino de meu Pai. Coisa importante para todos nós. Quando eu observo, irmãos, a confissão de fé, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído em suas várias suficiências, são mais e mais enfraquecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdade e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Moisés, eu estou falando, diz aos sacerdotes, que parte dessa oferta, que são a gordura e o sangue, me pertencem, mas não pertence a eles. Isso é um processo que nos leva a pensar na nossa vida como um processo de santidade, verificando os desejos, as concupiscências
que nos enfraquece diante de uma graça reveladora, salvadora em Cristo Jesus. É preciso domínio de todo o corpo. É preciso disciplina. Eu preciso me esmurrar. E verificar onde eu tenho sido fraco, negligente. Romanos 6, capítulo 6, 14, sabendo que isto que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o novo corpo, para que o corpo de pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, pureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, desconsciência. Tudo isso é idolatria. Ídolos do coração. A gente precisa lutar com isso, irmãos. Tendo, pois, ó amado, das promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: o que é essência? A essência é do Senhor e não nossa. Está confuso aí, né? A essência é do Senhor. Seu coração, sua vida, suas motivações, seus desejos, seu ser. Hoje, eu tenho que entregar a Deus. A partir de Levítico 7, 22, 27, o objetivo proposto, gordura e sangue, não. É possível extrair princípios fundamentais, coerente à teologia reformada. O primeiro princípio da soberania de Deus sobre o que é essencial à nossa vida. O que é essencial sobre a nossa vida? Base 7, 22, 25, gordura leve, na oferta simbolizava o melhor, o mais excelente, a parte mais rica do animal. No sistema sacrificial, a gordura não era apenas um elemento físico, mas teológico, ela pertencia exclusivamente ao Senhor. Do ponto de vista exegético, o verbo usado para a punição será eliminado, indica a exclusão divina. Deus vai excluir, não mera disciplina humana. Isso mostra que consumir gordura não era apenas um erro alimentar. E aí eu quero que você fique bem isso na sua cabeça. Consumir gordura não era meramente um erro alimentar, mas uma usurpação do que Deus havia reservado para si. Consumir o sangue, consumir a gordura, não era mente um erro alimentar, mas uma usurpação do que Deus havia reservado para si. O que eu estou roubando de Deus? Faz essa pergunta à Bíblia. O que roubará o homem de Deus? Não precisa perguntar para mim não, pergunta a palavra de Deus. O que o cristão rouba de Deus? O que você pode estar roubando de Deus? Pode. É uma usurpação. O princípio, o ser humano não pode se apropriar daquilo que Deus declarou como sendo exclusivamente dele. Eu sou dele, a minha vida é dele, a minha casa é dele. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas as coisas vos é dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. O
contra a tentação de reter para nós aquilo que deveria ser consagrado a Deus. Sugiro para que você possa pensar comigo, mera sugestão. O que o direito diz é exemplificativo, que eu vou falar aqui: dons, tempo, recursos, prioridades. Dons, tempo, recursos, prioridades. Segundo princípio que eu trago à nossa mente: santidade de vida representada no sangue. O sangue dano explicitamente proíbe, porque biblicamente representa a vida. A vida da carne está no sangue. Consumir o sangue era simbolicamente apropriar-se da vida, algo que pertence somente a Deus, o doador. Deus é o doador da vida. Nós estamos tristes, o Distrito Federal está triste, o Brasil está triste, porque um adolescente foi morto por causa de chicletinho. O que é isso? A vida é uma bala de mascar? Eu quero dizer algo para você, meu irmão: a sua vida está nas mãos do Senhor e você vai viver até quando Ele permitir. Eu posso infartar agora e morrer aqui no ponto. E se isso acontecer, comece a cantar glória, glória, aleluia, vencendo a Jesus, porque é esse hino que eu quero que cante, com muito ritmo, tá, Romário? Alá ritmo, aquele ritmo que você gosta. Vencendo, né, Jesus? Pare, pense, o que você está fazendo com a sua vida? A vida pertence a Deus, somente Ele tem autoridade sobre ela. Esse princípio fundamenta a visão bíblica sobre o valor da vida humana, o respeito ao próximo, a compreensão da expiação, que no Novo Testamento se cumpre plenamente no sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, 12 e 14, para você ler em casa. Hebreus. Terceiro e último lugar para fechar. Princípio da obediência como expressão da aliança. Princípio da obediência como expressão da aliança. Verso 5 e 7 do texto. Penalidade severa, será eliminado do seu povo. Mostra que a obediência às leis sobre a gordura e o sangue era sinal de fidelidade à aliança. Não obedecer a rejeitar o Senhor Deus e romper na prática a comunhão com o povo da aliança. Não participar da ceia é uma rebelião contra Deus. É você declarar: não preciso desse novo pacto. Eu não preciso dessa igreja. Culturalmente Israel era chamado para viver de um modo distinto das nações pagãs, que frequentemente consumiam sangue em seus rituais mágicos. Assim, a obediência também tinha um caráter identitário a testemunhar de quem é o verdadeiro Deus. Hoje, embora não estejamos mais sobre a lei cerimonial, ninguém vive mais sobre a lei cerimonial, graças a Deus, o princípio pertence à verdadeira fé, que se revela na obediência reverente, reconhecendo que Deus estabelece limites para o nosso bem espiritual. Amém? Amém. Então, que Deus, irmãos, possa falar ao nosso coração e que eu possa sair daqui hoje como aquela história contada ao cofre que não se abria. Havia um presbítero que era tesoureiro da igreja e, ao assumir a função, o pastor disse para o tesoureiro, que era presbítero da igreja, assim: 2 cofres estou te entregando. Era naquele tempo que ninguém usava os bancos, eram cofres mesmo. Um era pequeno e simples, o outro deveria ser usado nas despesas diárias. O outro era maior, lacrado, com uma placa escrita: separado exclusivamente para a manutenção do templo. O presbítero foi advertido: esse segundo cofre você não vai abrir em hipótese alguma para o uso pessoal ou sua emergência. Certo dia surgiu uma necessidade urgente na casa dele. O cofre maior estava ali,
cheio, acessível. E ninguém perceberia se ele retirasse apenas uma pequena quantia. Contudo, o presbítero lembrou da advertência e decidiu não tocar naquilo que não deveria, porque era separado e sagrado. Preferiu esperar, orar e confiar. Poucos dias depois, a necessidade foi suprida por outros meios e o cofre permaneceu intacto. Qual a lição moral e prática à luz desse texto que nós estamos nessa noite? O que nós extraímos desse texto à luz dessa história? Assim como a gordura e o sangue em Levítico pertencem exclusivamente ao Senhor, há áreas da vida do eleito presbiteriano que não pode ser negociada. O que é consagrado a Deus é o melhor que você tem. E eu desde o primeiro sermão que estou falando aqui, que é o melhor que nós temos? Nossa vida. A essência é a nossa vida. Não se deve ser usado para conveniência pessoal, ainda que pareça ser justificado. O eleito presbiteriano é chamado a viver com reverência, reconhecendo que Deus estabelece limites santos. Honrar esses limites é sinal de maturidade espiritual, fidelidade à aliança e confiança na provisão do Senhor. Quando respeitamos o que é de Deus, aprendemos que Ele nunca deixa faltar aquilo que realmente nós necessitamos. Gordura e sangue? Não. Deus nos abençoe. Você quer orar ao Senhor? Ora ao Senhor. Se esse texto falou ao seu coração, te recordou alguma coisa, Senhor, obrigado pela vida, que me deste vida, ainda estando mortos nos meus delitos e pecados. Obrigado, Senhor, que essa nova vida é em Cristo Jesus, o autor e o consumador, aquele que vai me consumindo a minha gordura, os meus anos. Oxalá a gente venha envelhecer. Eu quero ver todo mundo velhinho aqui, servindo ao Senhor, para a honra, para a glória do Senhor. Você quer isso na sua vida? Doa a sua vida agora para Ele, seus problemas, suas causas. Lançai sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu já te perdoei os pecados, já te lavei. Seus pecados estão purificados. Você tem uma nova vida. Para com isso. Vai viver. Olha para Jesus. É dele tudo que você é. Tudo que você tem pertence a Ele. Creia do fundo do seu coração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continue ministrando, Senhor, falando conosco. Queremos ouvir mais e mais, Senhor, o livro santo, aprender de Ti, Pai. Em nome de Jesus.